Olá! Então agora que já falamos da classificação dos verbos, nós vamos falar dos termos da oração. Ou seja, chegamos àquela partezinha do edital que diz recursos sintáticos. Então depende do edital, fala em análise sintática, dependendo do edital, fala em recursos sintáticos. Recursos sintáticos é o mais chique que nós temos. Então, o que é um recurso sintático? É uma análise sintática. Assim como na morfológica, há também 10 termos. Agora, vamos devagar. Primeiro, o que é uma oração? A oração é o enunciado organizado em torno de um verbo. Então, apareceu um verbo, uma oração, 2 verbos, 2 orações, 5 verbos, 5 orações, 20 verbos, 20 orações, mas não é aconselhável fazer assim períodos tão longos. O ideal é fazer assim períodos com 2 linhas e meia e ponto final. Então, para fazer 2 linhas e meia, eu não vou conseguir colocar 20, 30 verbos. Agora, quando eu digo que oração é o enunciado organizado em torno de um verbo, então assim, gosto desse exemplo aqui. Pare, olhe, escute, passe. 4 verbos, 4 orações. Então, pare, o olhe, o escute e o passe. E para separá-las, as vírgulas. Por quê? Porque aqui eu tenho 4 informações diferentes. É para você parar, para você olhar, para você escutar e aí para você passar. Então, são 4 coisas diferentes. Agora, quando a pessoa usa aquela famosa vou estar indo viajar. Aí não são 4 orações. São 4 verbos, mas um só dava conta. Por isso que não são bem-vindos. Agora, até 2 de boa. Até 2 dá para fazer. Irei viajar. Usei 2 verbos, o auxiliar e o principal. Só que irei viajar é a mesma coisa que viajarei. Então, é uma oração só. Está chovendo. Está chovendo é a mesma coisa que chove. Então, isso nós chamamos de locução verbal. Um verbo auxiliar e um verbo principal. Só que está chovendo, só passa uma informação. Chove. Irei viajar, viajarei. Irei almoçar, almoçarei. Fui almoçar em casa hoje. Fui almoçar é o mesmo que almocei em casa hoje. Então, 2 até 2, ok. Mas ainda assim devem ser evitados. Na hora de fazer a redação, o que eu coloco? Está chovendo? Não, chove. Irei viajar? Não, viajarei. É mais elegante. Então, para que 2 verbos, 3 ou 4, se um só dá conta? Agora, dependendo da frase, não tem. Por exemplo, eu quero dormir. O que eu coloco? Quero dormir? Não dá para trocar por dormirei, porque eu quero, mas não posso. Irei dormir, aí sim, irei dormir eu troco por dormirei. Então, sempre cuidar com essa historinha aí. Tem um verbo, uma oração, tem 2, 2. Aí eu venho aqui e conto 2. 2 verbos, 2 orações. Então, eu contei 2 orações aí. Por quê? Porque eu achei 2 verbos, o irei e viajar. Errado. Eu achei 2 verbos, é uma oração só, porque irei viajar é uma informação. Viajarei. Irei viajar, viajarei. Aí, também você já pode achar assim como um artifício. Quando forem 2, eles estarão separados com a vírgula. Então, são 2 informações. Agora, quando eu tenho isso aqui, irei almoçar. Irei almoçar. Como isso aqui passa só uma informação,
almoçarei, estes dois verbos não poderão estar separados pela vírgula. Irei, vírgula, almoçar. A vírgula ou qualquer outro sinal de pontuação. Então, almoçarei. Apareceu com vírgula. Quem é que disse isso? O imperador Júlio César, né? Júlio César disse: vim, vi, venci. Vim, vírgula, vi, vírgula, venci, vírgula. Agora, então, são 3 orações, porque ele fez 3 coisas. Então, cada verbo forma uma oração. Cada verbo forma uma oração. Vim, vi, venci. Ao conjunto de orações, nós vamos chamar de período. Ao conjunto de oração, nós vamos chamar de período. O período poderá ser simples e poderá ser composto. O que é um período simples? Aquele que tem apenas uma oração. O composto tem 2 ou mais orações. Como é que nós organizamos um texto? Então, o texto tem assim: o maior, que é o parágrafo. Aí nós deixamos aquele recuo lá de 2 dedinhos. Dentro do parágrafo, nós temos os períodos, que é da letra maiúscula até o ponto. E dentro dos períodos, nós temos as orações. Aí, as orações apresentam termos, assim como nós temos cabeça, tronco e membros, as orações também possuem uma estrutura. Por isso, termos da oração. Então, a oração poderá ter até 10 termos. Até 10. Não precisa anotar, porque nós vamos ver um por um. Só vou falar. Então, quais são esses 10? Sujeito, predicado, predicativo, complemento nominal, complemento verbal, aposto, vocativo, adjunto adnominal, adjunto adverbial e o agente da passiva. 10. Eu disse que a oração poderá ter até 10. O máximo são 10. E o mínimo, professora? O mínimo são 2. E estes 2 aí vão ser chamados de termos essenciais da oração. Termos essenciais. São só 2, que são o sujeito e o predicado. Sem esses 2, o nome já diz, são a essência. Então, sem esses 2, não poderá ter uma oração. Aí, a primeira coisa que você vai procurar é o verbo. Não achou o verbo, não é oração, não dá para fazer nada. Professora, mas qual é o sujeito? Não tem verbo, não dá para achar nada. Meu ponto de partida é a oração, ou seja, o verbo. Não há verbo, não dá para fazer nada. Oi, pessoal. Pessoal é um vocativo. Tá, mas cadê o verbo? Cadê o verbo? Então, isso aí é uma frase nominal, uma frase sem verbo. Maria chegou. Opa, já tem o verbo. Então, eu preciso dessa essência. Essenciais são 2. Sujeito e predicado. Vamos lá. O que é esse sujeito e predicado? Sujeito, eu posso ter esta ordem aqui, sujeito, predicado, ou posso ter esta ordem, predicado e depois o sujeito. Então, aí depende. Professora, quando eu for construir a minha frase, o que é indicado?
é indicado você colocar primeiro o sujeito, depois o predicado. O texto fica mais claro. Agora, é claro que na prova, principalmente aí numa FCC, né, da vida, que as frases, uma FCC da vida cujas frases são longas, aí é normal colocar primeiro o predicado, depois o sujeito, que é para dificultar, né, para ferrar com a nossa vida. Agora, você, quando for escrever, use essa ordem direta, que é primeiro o sujeito, depois o predicado. Então, vamos lá. O que é o sujeito? Maria viajou. Já achei o verbo, que é o viajou. Aí, eu vou fazer uma barrinha nele. Como assim a barrinha? Uma barrinha antes dele. Porque quando eu faço essa barrinha, automaticamente eu já separo o sujeito de predicado. Aí eu só tenho que olhar se primeiro veio o sujeito ou se primeiro veio o predicado. E, professora, o que é sujeito? Sujeito é de quem nós falamos. E o predicado é tudo que falamos do sujeito. Então, a nossa primeira parte é quem viajou? Maria. Maria é o nosso sujeito. E aqui eu tenho o predicado. Então, os dois termos essenciais estão aí. O sujeito e o predicado. O sujeito e o predicado. Agora, se existirem outros termos chamados de integrantes ou de acessórios, eles estarão sempre dentro do sujeito e do predicado. Mas vamos continuar aqui ainda nesses termos essenciais. O sujeito veio primeiro, depois veio o predicado. Então, nós falamos que essa frase está na ordem direta. Primeiro, sujeito. Viajaram os noivos. Barrinha no verbo. Aí eu pergunto para o verbo, quem viajou? E a resposta é os noivos. Os noivos é o nosso sujeito. E agora, quem veio primeiro? Foi o verbo, que é o predicado. Então, esta minha frase está na ordem indireta e, dependendo do gramático, ele chama de inversa. Ordem direta, primeiro vem o sujeito. E ordem inversa, primeiro vem o predicado, né, ou outros termos. Então, para ser direta, o sujeito tem que ser o direto, tem que ser o primeiro. Muito bem. Então, o sujeito é de quem eu falo. Aqui eu estou falando da Maria e aqui eu estou falando dos noivos. O noivo chegou. Barrinha no verbo. E vamos perguntar para ele. Pergunta para o verbo. O verbo responde? Responde. Quem chegou? O noivo. Mas quando eu falo para fazer a barrinha, é por um motivo assim bem óbvio. Até a barrinha é o sujeito. Então, o sujeito é o noivo. Os meus 3 lindos e amados gatinhos fugiram. Aí eu venho aqui e pergunto por fugiram. Quem fugiu? Aí você me responde os gatinhos. Errado. Quem fugiu? Gatinhos. Errado.
Então, por isso, o motivo da barrinha é tudo que ficar antes da barrinha é o meu sujeito. Então, qual é o sujeito? O sujeito é os meus 3 lindos e amados gatinhos. Tudo isso aqui é o sujeito. E só o restinho ali é o predicado. Então é importante colocar a barrinha por isso. Porque se não colocarmos a barrinha, vamos achar que é só gatinhos, que é só... Não, é tudo que estiver antes do verbo. As minhas 2 filhas viajaram. Barrinha no verbo. Quem viajou? Filhas, não. É tudo que ficar antes da barrinha. As minhas 2 filhas. Tudo isso é o sujeito. Então, o sujeito já está aqui. Só que no sujeito eu tenho 1, 2, 3, 4 palavras. E eu vou ter que achar a mais importante para chamá-la de núcleo. E essa mais importante geralmente é o substantivo. Então vamos lá, das 4, qual a mais importante? Filhas. Então, essa palavra aqui de número 4, nós vamos chamar de núcleo do sujeito. E vou pôr aqui, só tem um núcleo, é só filhas. O pai e a mãe saíram. Vamos perguntar para o verbo. Quem saiu? O pai e a mãe. O pai e a 5 palavrinhas. Vou achar as mais importantes. De quem eu estou falando? Pai, mãe. Então, essas 2 mais importantes serão chamadas de núcleos. Então, os meus núcleos são pai, mãe. Então, são os núcleos. Quantos núcleos eu tenho? 2. Ana, Laura, Letícia e Amanda. Deixei assim. Não dá pra fazer nada. Por que não dá pra fazer nada? Porque eu não coloquei o verbo. Tá, então o que é isso? É uma lista, é uma sugestão de nomes para os filhos, é uma sugestão de nomes das namoradas, o que é isso? Então, como eu não coloquei verbo, não dá pra fazer nada. Então, vamos lá. Ana, Laura, Letícia e Amanda dormem. Barrinha no verbo. Quem dorme é todo esse pessoal aqui. Ana, Laura, Letícia, Amanda. Então, eu tenho aqui 4 núcleos. Tranquilo? Como é que se acha o núcleo? Vamos fazer uma então na ordem inversa. Dormem os 3 porquinhos. Barrinha no verbo. Quem dorme? Os 3 porquinhos. 1, 2, 3 palavrinhas. Qual é a mais importante para chamarmos de núcleo? Porquinhos. Um núcleo só. Porquinhos. Núcleo é porquinhos. Eu só tenho um núcleo. Por que é importante achar o núcleo? Porque após encontrado o núcleo, nós vamos classificar o sujeito. Então, vamos lá. Classificar
Classificação do sujeito. Como é que eu classifico, então, esse sujeito? Inicialmente, pelo número de núcleos. Se houver apenas um núcleo, nós vamos chamar de sujeito simples. 2 ou mais núcleos, sujeito composto. Então, simples, um núcleo, composto, 2 ou mais. Vamos voltar aqui nos exemplos que já estão prontos. As minhas 2 filhas, nós só achamos um núcleo. Então, eu vou chamar esse aqui de sujeito simples. Pai e mãe, 2 núcleos, sujeito composto. Ana, Laura, Letícia e Amanda, 4 núcleos, sujeito composto. E porquinhos, só um núcleo, sujeito simples. Eu não entendo por que nós erramos, né? Claro que algumas frases são um pouquinho mais complexas para acharmos o núcleo. Mas um núcleo só, sujeito simples. 2 ou mais núcleos, sujeito composto. Há uma terceira classificação para o sujeito, que é o sujeito oculto, também chamado de elíptico, também chamado de implícito, ou ainda de desinencial. É importante aqui conhecer todas as nomenclaturas, porque às vezes nós estamos tão acostumados assim com sujeito oculto. Aí chega na hora da prova, não tem esse nome oculto. Aí tem implícito, desinencial, e a professora só falou em sujeito oculto, né? Que sujeito será que é esse? Nunca ouvi falar. Então é tudo a mesma coisa, oculto, elíptico, implícito, desinencial. O que é um sujeito oculto? É aquele que fica escondido. Fui ao teatro. Fui ao teatro. O verbo eu fui. Eu coloquei a barrinha nele. Cadê o sujeito? Ixi, agora não está aí. Porque já começou pelo verbo. Professora, ao teatro não pode ser o sujeito? Não, porque tem preposição. Não existe sujeito preposicionado. Então, se é fui, eu vou perguntar para o verbo. Quem foi? Fui. Só pode ser o eu. Por quê? Não tem tu fui, ele fui, nós fui. Se é fui, só pode ser o eu fui. Só pode ser o eu. Ah? Agora, fomos ao teatro. Não é eu fomos. Fomos ao rio. Esse rio minúsculo, tá? Rio Pescar. Quem foi ao rio? Nós. O nós não apareceu, mas está aqui. Ele foi descoberto pela terminação, pela desinência do verbo. Por isso, o sujeito oculto, elíptico. Agora, quem pode ser sujeito oculto? Ó, cuidado, quem pode ser oculto? O eu, o tu, ele, ela, nós, vós e ponto final. Ô, professora, você queria pôr o eles ali também? Não. Então, quem pode ser oculto? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, ponto final. Porque se houver um eles aí subentendido, já vai ser o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado. O nome já diz. Alguém fez. Só que nós não sabemos quem foi. Alguém fez. Mas eu não sei se foi o João, se foi o Pedro, o João e o Pedro, o João e a Mariazinha. Eu não sei quem foi.
Muito bem. Como assim eu não sei quem foi? Mataram. Mataram os bois. Ah, será que o sujeito não é os bois? Vamos tentar. Se eu chegasse aqui e dissesse, os bois mataram. Tá, mas mataram quem? O toureiro? Quem os bois mataram? Não tenho. Então, aqui esse verbo está na terceira pessoa do plural. Aqui está subentendido um eles. Eles mataram os bois. Mas eles quem? O pai e a mãe, o tio e a tia, o pai e o tio, o João e o Pedro. Eu não sei quem é esse eles. Como eu não sei, mas alguém matou, então nós chamamos de sujeito indeterminado. Falaram de você. Ah, já sei, professora, não sabe nada. Você gostaria que fosse, né? Falaram de você. Ah, já sei, foi o professor João com o professor Ricardo. Não sei. Eles. Eles quem? Sei lá quem é esse eles. Agora, se o ele estiver escrito, daí já vai dar sujeito simples. Então, vamos lá. Só vimos 4 ainda e o indeterminado não acabou. Então, sujeito simples, um núcleo. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. Oculto fica escondidinho, eu, tu, ele, nós, vós. E o indeterminado, inicialmente, com a terceira pessoa do plural. Falaram, venderam, mataram, buscaram, alugaram. Se acredita que venderam a casa da esquina? Quem vendeu? Sei lá quem vendeu. Tá? Então vamos fazer uma pausa aí, né, para o cafezinho, e eu volto já já com mais classificação de sujeitos.